paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Estou aqui diante de um texto da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, que diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão, algumas versões vai dizer, muitos apostatarão da fé. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo uma época bem parecida lá do primeiro século, em que os apóstolos viram a necessidade de escrever as Escrituras para combater muitas heresias que aconteciam na sua época. A exemplo disso, o apóstolo João, onde ele precisava escrever confirmando e afirmando a divindade de Jesus. Por isso que ele inicia sua carta dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele vai dizer que mesmo que desça um anjo do céu, onde nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. O apóstolo Paulo, palavras fortes para os hereges ali que estavam surgindo no seu contexto. O que nós vemos nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, são cristãos, homens e mulheres de Deus, se acovardando, não querendo falar de situações terríveis que estão acontecendo no meio da igreja. Heresias essas que, se o apóstolo Paulo tivesse hoje presente, ele estaria gritando em praça pública, condenando esses hereges. Essa turma que veio para destruir a igreja, para descaracterizar a igreja. E a minha e a sua obrigação como homem de Deus, como mulher de Deus, é combater essas heresias, meu irmão. Você não está aqui para fazer média com ninguém. Você não está aqui para falar só o que as pessoas querem ouvir. Eu não vou falar isso porque senão o pastor fulano, o apóstolo Beltrano não vai gostar e eu vou me indispor com esse cidadão. Problema dele, se for herege, nós temos a obrigação, o dever como cristão de combater um bom combate, como o apóstolo Paulo diz. Que cristão omisso é esse? Que não abre a boca para defender a sua fé. Nós precisamos ser verdadeiros apologetas, meus irmãos. Nós precisamos defender aquilo que nós cremos. Essa turma estão invadindo as televisões, os canais de internet. É uma heresia atrás da outra, é um absurdo atrás do outro. É muita coisa horrível. Todos os dias tem uma heresia diferente. E eu vejo muitos pastores: não vou falar isso. Eu não vou perder meu tempo. Como perder meu tempo, meu irmão? É a sua obrigação. Meu problema é com a minha igreja, eu vou só pregar e orar por eles. Que orar por eles? Tem que ensinar, tem que mostrar para a igreja: olha, meus irmãos, tem esse herege aqui, herege número 1, herege número 2, herege número 3. E dizer quais são as heresias e mostrar biblicamente que é heresia. E o apóstolo Paulo chama de maldito. Ele não brinca. Ele não chama de amiguinho. Ele não chama de irmão. Tem gente querendo chamar de irmão, gente herege. Herege que está no meio da igreja. Que possamos, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sermos combatentes. Uma igreja militante. Uma igreja formada por homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê força, nos dê sabedoria para podermos
combater as milhares de heresias que estão surgindo no meio da igreja. E o diabo, a estratégia do diabo está sendo diferente. Ele está usando gente de dentro da igreja. As heresias estão saindo de dentro da igreja. A igreja está sendo atacada de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sendo desmoralizada, sendo escandalizada. Nos últimos tempos, o Espírito diz que alguns apostatarão da fé. Espero que entre esses não estejam nem eu e nem você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.